continuo na presença do Senhor, porque eu não sirvo a Deus apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa na minha vida. Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Ele é o grande eu sou, o leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o rei da glória, o mais valente, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Versículo 15, Jesus dizendo assim: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, olha aí, não comerei mais, até que se cumpra o reino de Deus. Amém? Pai, na unção do Senhor nesta noite, fala o meu coração, o coração da tua igreja, através desta palavra que é tua. Traga luz, traga inspiração, traga revelação, tome a primazia, não eu, mas o Senhor se manifesta esta noite, não o homem, mas para o Senhor a glória devida, e nós te honramos aqui, Senhor. Tome a primazia desse culto, em nome de Jesus, amém? Gostaria que você desse um aplauso para a palavra agora, palavra de Deus, palavra fiel, palavra verdadeira, aleluia. Queridos, nós lemos aqui apenas 2 versículos de uma das manifestações de Cristo em público, quando ainda estava entre nós, digamos assim, entre os homens. E ele foi categórico quando ele se reúne com os discípulos, e isso acontece pela última vez aqui na terra, e ele deixa marcado e registrado como ele se alegrava, ou o prazer que Jesus teve de estar com seus discípulos pela última vez aqui na terra. E eu diria como é prazeroso nós poder contar com a presença de Jesus entre nós, mesmo não sendo fisicamente, mas em espírito e em verdade. Eu conto com a presença de Deus e Jesus aqui nesta noite. Quem de vocês sente isso? Ele veio, ele está aqui. Eu não preciso transformar pedra em pão para provar que Jesus tem poder para alimentar. Não preciso. Eu não preciso vê-lo fisicamente para me sentir que Jesus está aqui nesta noite, no meio desta igreja. E ele diz algo interessante: eu desejei muito, mas muito mesmo, comer com vocês esta última Páscoa, antes que eu padeça. Porque a partir de agora eu vos digo que vocês não terão mais o privilégio que tiveram os discípulos, de estar fisicamente com Jesus até que se manifeste o reino de Deus. Eu e você nesta noite estamos aqui embasados nessa esperança. A gente hoje está numa celebração de Santa Ceia, numa cerimônia, porque isso aqui não é um culto comum, um culto qualquer. Isso aqui é algo espiritual, isso aqui traz à memória, traz à tona algo que Jesus falou, registrou, prometeu, irá cumprir, que um dia eu e você não mais comeremos aqui humanamente falando, até aquele grande dia em que comeremos com Ele na sua glória. Ele disse: eu vos digo que não comerei mais até que se cumpra o reino de Deus, até que se cumpra o grande dia em que esta igreja adornada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, purificada, santificada, é naquele dia em que a igreja virá e verá em glória Ele voltando, dizendo: vinde a mim todos vocês, igreja amada, entra no meu gozo, no meu repouso, na minha ceia, na minha glória, e se assenta comigo na mesa.
eu vou cear com você e você vai cear comigo naquele grande dia. Aleluia! Queridos, a Santa Ceia, muitas pessoas às vezes não dão muito valor hoje, ultimamente, porque antigamente eu lembro, aí participei de um tempo, e a gente não pode perder isso, não pode perder essa referência, essa coisa boa. Na semana da Santa Ceia, nós tirávamos uma semana para fazer só jejum, não é? Tinha pessoas que até vestiam de branco, o que não se faz necessário, mas a reverência era tão grande que se vestia de branco. As flores do altar eram tão perfumadas que quem chegava na porta sentia o cheiro das angélicas. Tem gente que não sabe nem que flor é angélica, né? Mas são tão perfumadas que uma, duas no ambiente, ela perfuma o ambiente. Eram as flores que se colocavam nos jarros da Santa Ceia. Que coisa bela. Não se faltava uma ceia. E se faltasse, sentia falta. O nosso problema é que tem pessoas que até faltam, mas não sente falta. Não é verdade? E aonde está ficando a nossa consideração, nosso respeito pelo sagrado, pelo divino? Porque Jesus, ele disse: vocês vão ainda beber e comer comigo no meu reino. Isso é a continuidade do que se faz aqui. A nossa estadia no céu é a sequência de estar aqui na presença do Senhor. A ceia é um memorial, querido. Lembra? Olha o que ele disse aqui, ó. Tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Aí depois ele disse: tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Aí ele disse assim: partido por vós, isto é o corpo que vos é dado, fazer isso em o quê? Memória, em lembrança. A Santa Ceia é um memorial, é uma lembrança. Eu sei que pessoas aqui conhecem algumas cidades do Brasil, ou quem sabe até algum país, que em determinada cidade tem um monumento, e aquele monumento é um memorial. Quando você olha, e algumas praças até tem o nome do personagem, né? Praça dos Bandeirantes, em São Paulo. Geralmente, eu não sei se tem um Palácio dos Bandeirantes que tem um quadro enorme. Vocês já ouviram falar sobre esse quadro? Pintado por algum artista profissional, que quando você olha, retrata-se o quê? A independência do Brasil. Pode não ter sido igual, mas só em lembrar você lembra. O Brasil foi descoberto. E teve uma equipe de pessoas que trabalharam para que esse Brasil fosse liberto, fosse trabalhado. Quando a gente olha para a Santa Ceia, ó meu amado, ao olhar para essa Santa Ceia, eu lembro: Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Jesus entregou a sua vida por mim, para que eu e você não morrêssemos e como ele fôssemos condenados à morte eterna. Porque morrer aqui todo mundo vai, se Jesus não voltar hoje ou amanhã. Mas uma coisa é garantido: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. A minha carne bebe o meu sangue, permanece em mim e eu. Olha que eu diria que comunhão, que, né? Reciprocidade, é uma intimidade. É uma intimidade. Pode deixar por enquanto, coloca aqui. É uma intimidade de uma profundidade tão grande que o mundo não consegue entender. Quando ele disse: vós estáis em mim e eu estarei em vós. Assim como a videira ou a árvore de si mesma não consegue dar fruto se o galho não estiver ligado na árvore. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
Aí ele disse: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essa é a reciprocidade que a gente tem com Jesus, ou eu diria que é a comunhão que se tem com o divino, a intimidade que a gente tem. E só conhece quem tem intimidade. Ninguém pode dizer que conhece alguém se não tem intimidade com ele ou com ela. Até pode conhecer superficialmente. Por isso que Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quantas pessoas que até vão a uma igreja, até participam de um culto, até vão uma reunião evangélica, mas ainda não conheceu verdadeiramente o Deus que serve. Porque quando alguém conhece verdadeiramente o Senhor dos Exércitos, a sua vida nunca mais é a mesma. Ele muda por completo. Então Santa Ceia é isso, querido, é um memorial, é uma lembrança, é uma memória. Eu trago a luz, eu trago a memória quando eu olho para o comer e beber com Jesus. Quando eu vejo essas bandejas tão simples, mas com um ingrediente que é um símbolo, é um representante, é uma lembrança do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. A Santa Ceia é um memorial, é uma lembrança. A Santa Ceia também, querido, é um momento de preparação. Aleluia. Olha o que ele disse aqui, ó. Em 1 Coríntios capítulo 11, o verso 26, olha o que ele disse aqui, olha. O verso 26, ele disse assim: porque todas as vezes que você comer este pão e que beber esse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha, né? Anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Aí depois ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma esse pão e beba esse cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele está dizendo: se prepara. Ele está dizendo: se purifica. Ele está dizendo: se limpa. Ele está dizendo: se esteja em mim ou em você. A Santa Ceia é uma forma de estar provando para o céu, para o mundo e para o diabo que você está preparado. Você está pronto para o arrebatamento. Você está pronto para encontrar com o Senhor nas nuvens, com a voz da trombeta e o alarido de Deus. A Santa Ceia, querido, é uma preparação. João também fala sobre a questão, querido, da comunhão com Deus, como a Santa Ceia, como uma demonstração que nós fomos perdoados, que nós já fomos limpos do pecado. Ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não só os nossos, como o mundo todo. E João ainda diz: porque o sangue de Jesus Cristo, olha aí, o sangue do Cordeiro de Deus, o sacrifício da cruz, sangue puro e carmesim, que eu posso ver com olhos espirituais, caindo das frontes sangradas de Jesus, descendo sobre o seu corpo, pingando até o chão. Cada gota daquela de sangue eram multidões de pecados que eram purificados. O sangue inocente, sangue puro, sangue carmesim, o sangue do Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, mas santo. João disse: o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então Santa Ceia, querido, além de ser um memorial, além de estarmos nos preparando para o arrebatamento, aleluia, ela é uma demonstração de que nós somos perdoados os nossos pecados, cravado na cruz do Calvário. Se confessarmos os pecados, Ele nos perdoará. A Santa Ceia também, querido, é um momento de demonstração de perseverança. Eu tomo uma ceia hoje, daqui a um mês eu estou aqui de novo, se Jesus não tiver voltado ainda, tomando a ceia. Amanhã eu vou sair pelas ruas de Vitória da Conquista, provando para o mundo que eu sou crente em qualquer lugar. Tenta
na igreja e lá fora também. Eu vou me deparar com alguém, a Bíblia vai perguntar: você é evangélico, você é crente, sou salvo em Cristo Jesus. Perseverança, né, amado? O Senhor Jesus disse assim, ó: quem come e bebe a minha carne e o meu sangue permanece em mim. Perseverança. Você não pode dizer que você é crente hoje e amanhã não. Não existe isso. Ou é ou não é. A palavra diz sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Não é verdade? Perseverar. E a Bíblia diz algo interessante, querido, sobre a questão da perseverança, que os apóstolos, quando eles tiveram um encontro com Jesus, que a vida dele nunca mais foi a mesma, Jesus foi assunto ao céu, foi recebido nas alturas, e eles perseveravam em oração. Mesmo com medo do império, mesmo sendo afrontado, mesmo correndo o risco de serem maltratados, igual a Bíblia diz que eles perseveravam. Perseverar é manter-se de pé a todo custo em qualquer situação. Eu sou crente aqui, ali, acolá, nessa ou naquela luta, nessa ou naquele problema, nessa ou nessa prova, nessa ou naquela doença, nessa ou naquela enfermidade, faltando ou sobrando, tendo ou não tendo, Deus respondendo ou não. Eu continuo na presença do Senhor, porque eu não sirvo a Deus apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa na minha vida. Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Ele é o grande eu sou, o leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o rei da glória, o mais valente, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno. E ele diz: eu sou o que sou. Eu sirvo a Ele porque Ele é, não pelo que Ele faz. É verdade. Jesus é. Isso é perseverar. A Santa Ceia também produz comunhão, unidade. É um momento de ter pessoas que têm essa consciência: poxa, eu não fui na igreja, tem uma semana que eu não fui, mas tem quase um mês. É a sede de estar perto dos irmãos. Comunhão. E não vê a hora de comer a Santa Ceia. Quando participamos da ceia junto, nós estamos dizendo que comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo cálice, então temos a mesma vida em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Isso é comunhão, isto é comunhão. E a Bíblia ainda diz, querido, que depois que Jesus foi assunto aos céus, Atos Apóstolos 42 diz isso, que os apóstolos perseveravam unanimemente. Aonde? Na comunhão, na oração, no partir do pão. Isso é comunhão. Na comunhão, na oração, no partir do pão. A Santa Ceia nos mostra que precisamos estar em comunhão. E não só comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. Porque você pode ter comunhão com o seu parente, com o seu amigo, com o seu pai, com sua mãe, com sua esposa, e pode estar longe da presença de Deus. Não vale. É preciso ter comunhão com Deus e com a igreja. Você pode até dizer que você é crente, que você adora a Deus, mas se você não tem comunhão com o seu irmão, a Bíblia diz que é mentiroso. Se você não perdoa o seu irmão, é mentiroso. Porque o exemplo de Cristo é perdoar justamente quem nos ofende. Perdoar quem nos ama é maravilhoso. Perdoar quem te ofende, quem te maldiz, quem te maltrata. Esse é o meu e o seu maior desafio, é fazer o que ninguém faz. Fazer o que todo mundo faz é fácil. Difícil é fazer o que ninguém faz. Você está entendendo? Fazer quando ninguém faz. Então, querido, esse é o meu maior desafio. Eu costumo dizer que perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar de tudo e não sofrer. Alma lavada, coração limpo. Lembro de tudo que aconteceu, tudo que fizeram, tudo que disseram, tudo que aconteceu na minha vida. Eu lembro de tudo, mas eu não sofro. Minha alma está limpa, lavada. Meu coração está limpo, eu perdoei. E quando você perdoa, você não sofre mais. Não esquece, mas não sofre. Isso é perdão. Outra coisa para concluir.
a Santa Ceia, querido, nos traz a demonstração de uma nova aliança, uma nova vida, uma nova realidade na presença de Deus, não é? Vamos já fazer a celebração da Santa Ceia, né? Então, queridos, Santa Ceia é isso, é lembrar que nós vivemos em novidade de vida, uma nova vida. A Bíblia diz que tudo se passou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura. Então, a aliança que Jesus nos faz é que uma vez que nós entendemos a necessidade de sermos salvos e aceitamos a fé, nos preparamos, nos batizamos, nós temos uma nova história, uma nova vida, nós temos uma aliança com o céu, nova aliança. E se você ainda não fez essa nova aliança, faça hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Amém?